Um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos estudar aí sobre as leis da Bíblia, né? As leis na Bíblia. Você está precisando resolver algum assunto? Se você está precisando resolver alguma situação, seja na área da saúde, física, mental, espiritual, por que você ainda não resolveu? Por que ainda não aconteceu aquilo que você está esperando? Sabe por quê? Acompanhe esse estudo. No final, vamos falar sobre isso. Antes de nós falarmos aqui sobre as leis na Bíblia, nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos capacitando, nos inspirando pelo Santo Espírito de Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, peço a Tua presença neste momento, neste estudo, meu Deus, que através do Teu Santo Espírito possamos compreender esta mensagem, colocar em prática em nossa vida e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida. Eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, eu oro pela minha família, pelos meus parentes, familiares e vizinhos, que o Senhor possa repreender todo o mal, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, sábio, justo e amoroso como é Deus, estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e a sua conduta diante dele. Então Deus estabeleceu as leis para regulamentar a parte de relacionamento, né? Tanto de nós com ele, como nós com os outros seres humanos. E existem leis, né? Existem as leis civis do país, né? Leis, de repente, dentro de uma residência, né? De uma nação, de uma organização, né? Dentro de uma empresa, existem ali suas leis, suas regras, né? E Deus estabeleceu as suas leis, né? As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar o seu significado e aclarar o seu sentido. Então, existem outras leis para dar mais entendimento daquela lei, né, que já foi estabelecida, e para ter algo saudável, né, e para melhorar o sentido daquela lei. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas nas quais se cumpriram em Cristo. Então, em Cristo Jesus se cumpriram algumas leis que regiam a nação de Israel. E perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Você sabe qual é a lei da liberdade? Você já observa a lei da liberdade? Então, nesse estudo, vamos falar sobre a lei da liberdade e outras leis que Deus estabeleceu na Bíblia para regulamentar e também para aclarar a nossa mente, né? Para a gente enxergar melhor as coisas. Então, abra aí a sua Bíblia, vamos para a pergunta número 1. Que tipos de leis encontramos na Bíblia? Você pode ler depois aí, ó, Êxodo capítulo 21 e 22, você pode ler esses dois capítulos, que vai estar falando ali das leis civis, e leis de proteção para reger a nação de Israel, né? Como deveria ser a conduta ali daquele povo. Então tem essas leis civis. Hoje existe aqui no Brasil e em outras nações, existem as leis civis. B. Em Levítico 1, capítulo 1, 2, 3 e 4, você vai acompanhar sobre as leis cerimoniais, que eram aquelas leis que representavam sacrifícios, né? Que envolve sacrifícios de animais, que eram específicas para o santuário.
na época lá de Moisés, né, que Deus pediu para ele fazer um santuário. Então essas leis regiam ali aquelas cerimônias do santuário. Levítico 11 fala de leis de saúde. Ali você vai saber o que você come, o que você não deve comer, como a gente vai ter boa saúde, né? Ali envolve o quê? Leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Então, para eu ser feliz, para você ser feliz, nós precisamos observar estas leis de saúde, que é muito importante. Hoje em dia existem muitas doenças, né? E causadas por alimentos, né, que a gente vem consumindo aí. E a Bíblia explica pra gente os alimentos que devemos consumir. Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17, ele fala da lei moral, né, que expressa o caráter de Deus, conhecida como lei dos 10 mandamentos. Então, a lei dos 10 mandamentos expressa o caráter de Deus, qual a forma que Deus quer que nós venhamos a nos conduzir na vida, né? Qual deve ser a nossa conduta. Então Deus explica ali nos 10 mandamentos como devemos andar, né? E ali esses 10 mandamentos foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E Deus ali entregou para Moisés no monte. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral e vice-versa. Hoje acontece muito isso, né, irmãos? Às vezes as pessoas pegam a lei cerimonial, que regia ali o que era feito no santuário, para abolir a lei moral, a lei dos 10 mandamentos que Deus deixou. E não devemos fazer isso, né? Quem escreveu a lei dos 10 mandamentos foi Deus. Ali as leis cerimonial era onde que era feito para reger toda aquela parte cerimonial do santuário. Então nós devemos, né, que chamamos aí de lei de Moisés, né? Então nós devemos prestar muita atenção nisso, pedir a luz, né, do Espírito Santo na nossa vida, para a gente não estar tirando o mandamento que continua em vigor. Pergunta número 2. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Então você pode ler na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo do 1 até o 5, que ali era feito algumas obras ali no santuário, e lá vai estar explicando para você detalhadamente. Aqui eu vou falar para você, ó. O santuário era composto de duas partes, santo e santíssimo. Então tinha dois cômodos ali, né, lugar santo, e depois o último ficava o lugar santíssimo do santuário. O pátio era um lugar reservado para o povo. Então na parte de fora do lugar santo e santíssimo é onde o povo ficava, o povo vinha trazer os animais para oferecer ali, ficava pia, né, essas coisas. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Então todo aquele ritual que era feito na parte do santuário ali era feito pela lei cerimonial. Então existia uma lei para reger toda aquela obra, todas aquelas coisas que eles faziam ali, aquele sacrifício, entendeu? Pergunta número 3. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí em Daniel 9:27, em Efésios 2:15 e em Colossenses 2:14. Eu vou estar lendo aqui, ó, em Efésios 2:15, né? Fala ali, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, aquelas leis cerimoniais, né? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então ali fala a respeito da abolição da lei cerimonial na forma de ordenanças, entendeu? Então é isso que foi abolido. Você pode ler também em Colossenses, né? Depois você pode abrir a Bíblia em Colossenses 2:14 também, para entender melhor esse assunto. Pergunta número 4. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Então está escrito realmente que a lei cerimonial ela foi abolida.
Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos em Mateus 5,17? Então, se você abrir a Bíblia em Mateus 5,17, você fala que Cristo fala que ele não veio a abolir a lei nem os profetas, mas que ele veio cumprir. E que nós devemos ensinar aos outros sobre a lei de Deus. Senão nós seremos os mínimos no reino dos céus, né? Mas quando a gente ensina, nós seremos grandes no reino dos céus. Então, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, ela tem que ser observada, né? Fala, ó, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então, Cristo não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Então, a lei dos 10 mandamentos, ela continua em vigor. Sabemos que a salvação é somente pela graça de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, se você crê em Jesus, seremos salvos. Se eu crer em Jesus, serei salvo. Lá na Bíblia está escrito, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Mas a lei dos 10 mandamentos serve para a gente continuar em uma boa conduta. Entendeu? Pergunta número 5. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Então você pode ler lá em João capítulo 15, 10, e em Timóteo também 2, 10 ao 12, que fala da lei da liberdade, né? Em Tiago 2, 10 ao 12. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus fala, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então assim, como eu guardo os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então nós devemos guardar os mandamentos de Deus, né? A fé em Cristo anula a obrigação de seguir os mandamentos? Abra sua Bíblia em Romanos 3,31, vamos ter essa resposta. Então quer dizer que a fé em Cristo anula a minha parte de observância da lei de Deus? Está escrito em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Anulamos a lei pela fé? Aí fala assim, ó. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, quando você tem fé em Cristo, você confirma a lei, né? Então, quando a gente está em Cristo Jesus, a gente observa a lei. E Deus ele nos capacita para que possamos observar a lei de Deus. Se caso nós errarmos, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, mas nós precisamos observar a lei do Senhor, praticar a lei de Deus, entendeu? Pergunta número 7. Então a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os mandamentos? Não, nós devemos seguir os mandamentos de Deus também. Pergunta número 7. O que Jesus espera dos seus seguidores? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em João, 1 João capítulo 2, 6, capítulo 5, 2 e 3. E você pode também ler em Eclesiastes 12, 13, que está escrito lá, né? A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, eu tenho que respeitar, guardar os mandamentos de Deus. Entendeu? Temor ao Senhor. Porque isso é o dever de todo homem. Então, o nosso dever é o que? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos que não são pesados. Então, o mandamento de Deus, ele não é pesado, irmãos. Sabemos que o mundo, ele é regido por vários tipos de lei. E o mundo não quer observar as leis de Deus, né? Mas, mesmo no mundo, nós conseguimos, pela graça de Cristo Jesus, observar os mandamentos de Deus, né? Então, nos importa, está escrito um texto na Bíblia, nos importa obedecer a Deus ou aos homens? Temos que obedecer a Deus. Se os mandamentos dos homens estiverem de acordo, nós também devemos observar. Mas se algum mandamento querer sobrepor ao mandamento de Deus, nós não devemos, né, irmãos? Nós devemos obedecer o mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus foi dado para realmente termos uma conduta boa. E nenhum outro mandamento de homem pode substituir. Entendeu? Pergunta número 8, a última pergunta desse estudo sobre as leis na Bíblia. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Então você pode ler depois aí na sua Bíblia, Salmo
19, versículos 7 até o 11. Então você lê com calma, medita nesse texto. Eu vou expressar aqui para você, ó. Alegria. Então quando a gente obedece a Deus, nós temos alegria em nossa vida. Restauração e grande recompensa. Então nossa vida é restaurada quando nós observamos os mandamentos de Deus. E temos a recompensa que vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, né? De recompensa, de alegria, restauração só vem dele. Porque por mim mesmo eu não conseguia a restauração, mas em Cristo eu consigo restaurar. Ele consegue me restaurar. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Então, ou seja, eu não obedeço à lei de Deus para ser salvo, mas quando eu estou salvo em Cristo, eu vou obedecer à lei de Deus, entendeu? Então a consequência da salvação é a obediência, você entende? Não se guarda a lei para ser salvo, é isso aí, mas por estar salvo em Cristo. Quem está em Cristo recebe dele o poder para ser fiel e faz por amor. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, nós observamos os mandamentos de Deus, a lei de Deus, entendeu? Então, quando estamos salvos, nós observamos a lei. E não ao contrário, vou guardar a lei para ser salvo, não é assim. Cristo que nos salva. E a lei é a consequência da nossa salvação. Ele que nos conduz a isso, a fidelidade. Você pode observar também em João capítulo 14 e 15, Gálatas 2,16, Romanos 3,31. Lê com calma também os textos bíblicos para crescer o seu conhecimento, né? Vamos para a recapitulação. Antes da recapitulação, ó, leis civis regia a nação de Israel, leis de saúde para preservar o bem-estar do ser humano, leis cerimoniais, sacrifícios e cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz, foram anuladas com a morte de Cristo. Acompanha em Efésios 2,15 e Mateus 27,51. Então, a lei cerimonial hoje a gente não guarda mais, porque representava ali o que Cristo ia fazer por nós na cruz do Calvário. A lei moral, os 10 mandamentos, reflete o caráter de Deus. Então, nós devemos observar aqui, né? Leis civis, saúde e a lei moral. Recapitulação. Existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés, né? O 4º tipo de lei é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus. Então, o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Então, aquelas leis que regiam a parte cerimonial foi só até a morte de Cristo na cruz. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes confirma a lei. Obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação, entendeu? Então, obediência é o resultado da salvação. Lembra do que eu perguntei lá no início da lição? Você tem alguma causa que você precisa? Você tem alguma situação que está difícil na sua vida? Alguma doença? Alguma causa que você não vê solução, né? Seja a parte física, mental, espiritual. Na Bíblia está escrito: tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Então o segredo é oração, crer. Então, se você tem algum problema de saúde, dobre aí o seu joelho, feche a porta do seu quarto, ora a Deus em silêncio e Ele te recompensará. Ele te recompensará. Independente daquilo que você está precisando na sua vida, ore. Não entre em conflito. Ore a Deus, que Deus vai dar a solução. Deus, ele pode responder na hora. Deus pode responder daqui a uma semana. Ou Deus pode responder daqui vários anos. Ou Deus simplesmente pode falar não, porque Ele é Pai.
Mas se a gente crê, Ele pode fazer o melhor pela gente. E Ele sabe o melhor para a gente. Então, irmãos, ore. Tudo que estivermos passando na nossa vida, nós devemos orar. Faça um compromisso de fé com Deus. Aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Sim, aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral. Crê que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade? Eu creio, e você? Crê que Jesus está te guiando, irmão? Crê em Cristo que Ele vai dar o melhor para a sua vida. Quero a partir de hoje seguir os mandamentos de Deus? Sim, eu quero. E você? Quer seguir os mandamentos de Deus? Então, leia aí os 10 mandamentos em Êxodo 20. Mas primeiro disso, aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, que Ele vai te conduzir. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cristo é o nosso Salvador e devemos observar a lei de Deus. E a palavra oração, ela tem um sentido de que eu oro, mas também tenho que agir. Ação. Isso é oração. Entregar na mão de Deus e agir. Aí nós vamos ter as respostas de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Entregue a sua vida para Jesus nessa tarde. Procure uma igreja adventista do sétimo dia para você conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? E Deus tem um plano na sua vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa mensagem, se você gostou, que possamos gravar mais vídeos para você poder crescer espiritualmente em Cristo. Que Deus abençoe nessa tarde de sábado, abençoe você, abençoe sua família. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.